Bem-vindos! Hoje vamos avaliar como criar e manter um scorecard. Os scorecards são utilizados para calcular uma determinada pontuação de acordo com informações da pessoa a ser avaliada. Existe uma pontuação inicial, a qual se somarão ou se subtrairão os pontos de acordo com a característica das informações. As decisões no scorecard são representadas em booleans, classets ou matrizes. As segmentações utilizadas em um scorecard conterão uma pontuação estabelecida pelo usuário de negócio. Há dois tipos de função para tratamento dos valores de entrada: Data Transformation e outra de valores de saída, Transformation. Vamos então ver como criar um scorecard? Este é um scorecard recém-criado. Vamos agora avaliar como preenchê-lo? Aqui deve-se estabelecer a pontuação inicial, ou seja, o score que esse scorecard irá ter de início. Aqui iremos colocar os scoring elements, ou seja, utilizar as segmentações para que, de acordo com elas, nós possamos somar ou subtrair pontos a partir do score inicial. Aqui nós já temos a segmentação toda preenchida. E aí repare que nós temos as colunas Score Element, ou seja, os componentes que eu arrastei para dentro do meu scorecard, no caso ali um class set de região e um class set de score. Agora eu tenho os valores que eu tenho que preencher, ou seja, eu tenho a coluna Score, a coluna Expected Score e a coluna Adverse Reason Code. Vamos ver como utilizá-los? Após atribuir a pontuação a cada categoria ou grupo de segmentações, como vai ficar nosso scorecard? Reparem, ele antes estava vazio, agora eu digo com qual a quantidade de ponto cada saída vai ter. Uma vez que uma análise, uma proposta ou um cliente passe por esse scorecard, automaticamente, de acordo com a saída do class set, ele terá um ponto adicionado ao seu score inicial. No caso da região sul, 100 pontos. Região sudeste, 150 pontos. Centro-oeste, 50. Nordeste, 70. Norte, 80. E qualquer outro lugar que provavelmente seria um erro, 0. Reparem que, como são dois class sets, os elementos aqui, eles se sobrepõem, ou seja, eu vou passar pelo score depois de ter passado pelo score de região. Eu entro no class set de região e depois, obrigatoriamente, eu entro no class set de score. Ou seja, os dois class sets estão no mesmo nível, diferente das segmentações que criamos, onde uma vez que um dado entre num class set, ele não conseguirá entrar num outro class set que esteja naquele mesmo nível, apenas num class set que esteja num galho abaixo dele. Nesse caso aqui, no caso do scorecard, todos os class sets ou outros componentes que venham a ser inseridos aqui ficam no mesmo nível hierárquico. Como eu falei, diferente das árvores de segmentações, não há nível de segmentação aqui. Os scorecards são componentes bem complexos. Eles podem nos ajudar a criar nossas cartas de crédito, cartas de score, com dados relevantes aos nossos processos. Então, eles podem também ter outros atributos diferentes dos componentes comuns que nós já vimos aqui. Um dos atributos que o scorecard pode ter é o Adverse Reason Code. Para isso, é necessário que seja criado um Adverse Reason Code na Adverse Reason Code Table. Então, vamos ver como fazer isso. Pode definir códigos e mensagens para cada resultado de cada segmentação. Observem, eu tenho uma tabela de Adverse Reason Code e dentro dela eu tenho Adverse Reason Codes, cada um com seu código e com sua descrição. Após criar o componente e as mensagens, deve-se associá-lo às segmentações. Nós vamos arrastar os Adverse Reason Codes
para dentro das saídas que eu desejar do meu scorecard. Agora vamos ver as Scoring Functions. Scoring Functions são funções que podem auxiliar na escoragem do meu scorecard. Elas serão criadas da mesma forma que o scorecard, dentro do menu Scorecard, Add Component, Score Functions. E aí você cria a sua nova Score Function. Ela tem um comportamento similar a uma User Function, que nós acabamos de ver. Ou seja, nós vamos definir dados de entrada e dados de saída, com base nos valores que a gente estiver trabalhando aqui dentro do nosso scorecard. Vamos ver como associar a nossa recém-criada Score Function a um scorecard. A Score Function estará na aba de Resource, do lado direito do nosso scorecard, disponível para que seja arrastada e colocada no Initial Score. Assim como nós temos uma função para nos auxiliar com a tarefa do scoring, nós também temos uma função para transformar a saída no nosso scorecard. As funções de transformação são utilizadas para efetuar o tratamento do valor final de um scorecard. Sua estrutura é similar ao de uma User Function. Observem. Vamos ver como associar essa transformation para o nosso scorecard. Assim como a Scoring Function, ela estará na aba Resource, do lado direito do nosso scorecard. Basta que cliquemos sobre a mesma e arrastemos ela para o final.